E aí, soldado, seja bem-vindo a mais esse vídeo, é um prazer tê-lo aqui. Mas antes de mais nada, soldado, eu já quero desejar para você um Feliz Natal, cara, essa data tão especial que eu quero comentar um pouquinho hoje sobre o verdadeiro significado dela, apesar de que eu acho que muitos de vocês já sabem. Mas, cara, um Feliz Natal e bora curtir essa data maravilhosa que infelizmente é só uma vez no ano, mas é uma data de fato muito marcante, soldado. Bom, já fica acomodado aí, nosso aumentinho bom. Já vai chover, eu tô com medo de chover agora, mas como sempre, tá chovendo só depois que eu já termino o vídeo. Eita lasqueiro, o vento tá forte. Vai cair tripé, será? Vai nada! Então, soldado, antes que a chuva caia, já bora pro vídeo. Soldado, eu acho que você já sabe o verdadeiro significado do Natal. Mas como o básico precisa ser dito para não ser esquecido, fala de um sábio professor que eu tenho, bora falar aqui. Soldado, muita gente encara o Natal como uma data de apenas festejar e sair dando presente para quem você conhece. Soldado, eu não tô falando que dar presente tá errado, não tô falando isso. Eu só tô falando que esse não é o verdadeiro significado do Natal. Cara, o verdadeiro significado do Natal é muito maior do que a gente pode imaginar. O verdadeiro significado do Natal é comemorar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, há mais de 2000 anos atrás, o nosso Salvador, o Messias, nasceu para então redimir o mundo de seus pecados e levar a salvação a todo e qualquer ser humano. Soldado, é louco pensar que se não fosse por Jesus, o preço a gente pagar pelos nossos pecados seria a gente arder no inferno eternamente. Mas, cara, literalmente, graças a Jesus Cristo, graças a Deus que enviou seu Filho unigênito na cruz para morrer lá e ressuscitar, para que todo aquele que não pereça tenha vida eterna. Soldado, graças a esse maior ato de sacrifício na história já existente, a gente já passou do julgamento, a gente não entrará em julgamento porque a gente está com Jesus e aí a gente vai viver eternamente com Jesus Cristo reinando junto com Ele, cara. Olha isso, nossa, bom demais isso. Cara, uma pergunta que muita gente já fez, eu inclusive já fiz, foi o que a gente vai ficar fazendo eternamente ao lado de Jesus? Porque, cara, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Cara, reinar já é uma coisa. Mas além disso, muita gente que eu perguntei isso já falou que a gente ia ficar aprendendo sobre a vida. Mas isso não me fez muito sentido, tipo, aprender o que sobre a vida? Tudo bem que pode ser, mas eu tava lendo esses dias em um livro que eu achei muito interessante, que o autor lá disse que a gente vai passar a eternidade conhecendo Jesus Cristo, porque, cara, pensa comigo, Ele é um Deus infinito, então nada mais justo e lógico do que a gente passar uma infinidade de tempo para conhecer Ele, cara. Isso é maravilhoso. A gente vai passar a eternidade ao lado de Jesus, reinando com Ele e conhecendo Ele. E, cara, Jesus, Ele veio ao mundo há mais de 2000 anos atrás, quando, cara, Ele veio realmente para salvar o mundo. E Ele era o Messias, Ele veio de fato para libertar toda pessoa do pecado, Ele veio buscar os pecadores, soldado. Ele veio buscar a gente. E, cara, muita gente se pergunta, e até eu já me perguntei nessa vida, que se Ele era o Messias, por que Ele foi rejeitado e crucificado? Mas, cara, a resposta até que é bem simples. Nossa, o tanto de mosquito! A resposta, soldado, é que Ele não era o Messias que a galera da época pensava que Ele iria ser. Ele veio como uma pessoa humilde, um Deus que se rebaixou a ser humano como a gente, para viver entre nós, para levar a salvação. Ele veio humilde, Ele não veio com espada e fogo na mão para pegar o Império Romano e explodir. Ele não veio para fazer isso, Ele veio para nos dar salvação. E a galera queria um Messias que ia levar a guerra contra o Império Romano, que ia sair fazendo não sei o que, e por isso rejeitaram o Senhor. Mas, cara, o que eles não pensaram foi que a primeira vinda de Jesus, Ele veio como o Cordeiro perfeito de Deus, o sacrifício perfeito, cara. Ele não teve pecado algum, mas Ele foi crucificado, carregando o fardo do pecado de toda a galera que existiu, que existe, que vai existir, para que a gente pudesse ser salvo. Ele pagou o preço dos pecados na cruz, soldado. Ele nos salvou. Cara, é louco pensar que Jesus pegou os milhares de pecados que toda a galera que existiu na história, que existiu na época dele e que ainda viria a existir, cara. Ele... não dá pra... Nossa, velho, é incrível.
Porque, cara, mesmo se alguém hoje em dia fosse crucificado, açoitado do jeito que ele foi, não chegaria nem longe do sacrifício que ele fez. Por quê? Porque além da dor física, foi dor mental e espiritual. Por quê? Ele teve que carregar o fardo de não sei quantos pecados que toda a galera na história já cometeu e que ainda virá a cometer, cara. Olha isso, Jesus nos salvou. Não dá pra imaginar o tanto que ele sofreu por nós, cara. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. E, cara, ele veio como um cordeiro, o sacrifício perfeito. Assim como a galera no Antigo Testamento sacrificava animal para poder redimir os pecados, assim como Abraão tinha que sacrificar Isaac, ele achou que tinha que sacrificar Isaac, Jesus realmente veio para ser sacrificado, para nos comprar com um preço de sangue. Ele nos comprou, cara, a gente serve a ele. Realmente agora não é a gente que vive para nós mesmos, mas Cristo vive na gente, cara. Paulo nos alertou. E, cara, só um sacrifício perfeito para redimir todo mundo dos pecados. Olha, tá até ventando forte, cara. Glória a Deus, cara. E tem a promessa que Jesus vai vir uma segunda vez, cara. Os próprios anjos alertaram quando Jesus ascendeu aos céus. Eles chegaram nos apóstolos de Jesus e em seus discípulos. Eles afirmaram, cara, que o mesmo Jesus que subiu aos céus voltaria da mesma maneira que eles viram ele subir aos céus. Então Jesus vai voltar, cara. E eu te pergunto, quando teve uma promessa que Deus nunca cumpriu? Ele sempre nos prometeu e sempre veio a cumprir. Cara, ele prometeu que daria uma descendência extremamente numerosa para Abraão, e foi. Ele abençoou a semente de Abraão. Ele prometeu que da descendência de Davi iria surgir um rei que jamais iria morrer, que é Jesus Cristo, que ele não está morto, ele vive, pois ele ressuscitou, cara. Cara, o sepulcro vazio prova que Jesus está vivo, cara. É incrível isso. Ele prometeu tudo isso, cara. Ele prometeu e nunca deixou de cumprir. Ele prometeu a Jeremias que o povo da terra de Israel voltaria como uma nação e então serviriam a Deus. E, cara, o que aconteceu lá perto da Segunda Guerra? O presidente Harry Truman dos Estados Unidos fortificou ali, devolveu o Estado de Israel e fortaleceu ele como uma nação. E depois daquela época, o que aconteceu? Cerca de mais de 3 milhões de judeus voltaram a Israel. E hoje em dia, a galera ainda tá voltando e tá voltando cada vez mais, inclusive se voltando para Jesus Cristo, soldado. Estão se voltando pro Messias. Cara, quantas pessoas já tentaram acabar com os judeus nessa vida? Hitler tentou acabar, Haman tentou acabar exterminando, o faraó do Egito tentou acabar com os hebreus, todo mundo tentou acabar, cara, mas os hebreus morreram? Não, eles estão vivos até hoje, cara, ainda vão ficar, porque eles ainda têm um papel crucial no fim dos tempos, cara, é isso. Deus tem uma promessa e ele nunca deixa de cumprir, cara. Quando foi que ele deixou de cumprir? Me fala uma vez. Não tem. Assim como Deus nunca falha nas suas promessas, Jesus também não. Ele falou que ele iria voltar, soldado. Ele vai voltar e dessa vez ele vai voltar como o leão da tribo de Judá, trazendo justiça para toda a galera, soldado. Ele vai julgar todo mundo, soldado. Ele realmente vai trazer justiça e paz para os séculos dos séculos, soldado. Ele vai levar a gente para reinar com ele. Cara, Jesus Cristo é o Senhor mesmo, cara. Ai, Senhor! Mais de 2000 anos atrás, o Salvador veio ao mundo trazer mensagens de conforto e esperança. E, cara, ele veio salvar todos. E aí, quando Jesus ascendeu aos céus, ele deixou o Consolador. E o Espírito Santo, soldado, que é o Consolador, não veio para substituir o trabalho de Jesus. Ele veio para complementar. Se não fosse o Espírito Santo, soldado, a gente não teria comunhão nenhuma hoje em dia. O Espírito de Deus vivo está aqui entre nós. Cara, quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Hoje em dia a gente tem acesso direto ao Senhor Deus. Nada vai ao Pai senão por Cristo Jesus. Soldado, Jesus, o próprio Deus, nos permitiu ter uma nova vida. A gente tem que comemorar Ele, o nascimento dele no Natal, cara. O Natal não é dar presente. O Natal é comemorar o nascimento do nosso Salvador, do nosso Rei Jesus. Então, soldado, como amanhã é Natal, não fica perdendo seu tempo no celular com coisinha besta, não fica não. Tira um tempo, soldado, mas tira um tempo precioso do seu dia para Deus, soldado. Tenha seu momento com Jesus, agradecendo a Ele todos os dias, soldado. Tenha um momento com a família também, porque isso é excepcional, cara. Isso é brilhante. E, cara, não tenha um momento precioso com Jesus só nesse dia. Tenha um momento precioso com Jesus, cara, todos os dias, porque a gente tem que estar em comunhão com Ele todos os dias se a gente quer realmente um relacionamento bom com Ele, cara. Bora pensar nisso. E, cara, Natal é muito massa também, porque literalmente é daqui uma semana o Ano Novo, cara. Tipo, o tempo passou muito rápido. Cara, glória a Deus por tudo que aconteceu até hoje, soldado. Jesus, de fato, nos salvou e nos redimiu dos pecados, nos tirou do pecado, soldado. Ele nos deu uma nova vida, Ele abriu
os nossos olhos, soldado. Jesus realmente vai voltar e, cara, vai ser um dia maravilhoso. Não tem por que a gente temer o dia que ele voltar. Ele vai trazer justiça? Vai, mas ele também vai trazer salvação. Ao mesmo tempo que Jesus é amor, caminho, verdade e vida, ele também é fogo consumidor. Ele vai trazer reta justiça para todos aqueles que já existiram, cara. Toda honra, todo louvor, toda glória, majestade, poder ao Rei Jesus. Cara, a gente não merece a salvação, cara. É literalmente presente que só ele é capaz de dar. Se não fosse ao vento, se não fosse o próprio Jesus, cara, quem seria capaz de nos salvar de tamanha condenação, cara? Pô, gente, Jesus é tão bom, cara. Abraça Jesus, viva o Natal e viva o Natal com o verdadeiro significado dele, cara, que é com Jesus Cristo. Então, soldado, o vídeo foi esse, foi mais um debatezinho aqui sobre o verdadeiro significado do Natal e sobre quem Jesus é, que é o nosso Deus, nosso Salvador, o Cristo, cara, Filho do Deus vivo. Ai, Jesus é bênção, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, cara. Nada vai ao Pai senão por ele. Então, soldado, eu ainda ficaria horas e horas conversando aqui sobre Jesus com você, mas é véspera de Natal, então vá curtir esse tempo com Jesus e fica com ele, soldado, fica com a família e leve boas novas de Jesus para todos que você conhece. Soldado, em breve a gente vai falar muito mais de Jesus, porque eu tô lendo bastante coisa e eu tenho muita coisa para refletir com você. Então fica ligado aí no canal, se inscreve aí para não perder nada que vai vir por aí, fechou? Então, soldado, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal como eu disse, ativa as notificações que você vai ficar por dentro de tudo, ok? Então, cara, fica com Deus, que a paz de Jesus esteja com você e que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida. Soldado, mais uma vez, um Feliz Natal, que a graça de Jesus fique com você pelos séculos dos séculos. Aproveite essa data muito especial com a família e principalmente com Cristo Jesus. Então, soldado, é isso, a gente se vê no próximo vídeo. E a chuva já até pode vir, já ela vai cair com certeza. E é isso, soldado. Nos vemos em breve e até mais.